Bom, tudo bem? Estou aqui para mais um vídeo do nosso canal no YouTube sobre livre-arbítrio. Mais um vídeo. E o tema de hoje é o livre-arbítrio espiritual. O que é o livre-arbítrio no entendimento do Espiritismo, segundo a doutrina espírita? Então, o livre-arbítrio é um dom dado pela natureza espiritual a todos nós, né? Existe no mundo material tomarmos as nossas ações e nos responsabilizarmos por elas, como deveria ser, e também o livre-arbítrio no mundo espiritual, né? O livre-arbítrio no mundo espiritual, o espírito ele tem ciência de que deve se responsabilizar por ele a todo o segundo, né? No caso, o nosso espírito. Né? Então, como eu já falei em outros vídeos, né? Ah, ah, no planejamento reencarnatório, no planejamento reencarnatório, a, a nossa reencarnação ela é formulada, ela é elaborada conjuntamente com mentores espirituais, conjuntamente com uma equipe reencarnatória, né? E levamos a nossa vida praticamente pronta para exercê-la na reencarnação seguinte. Né? Então, existe um planejamento reencarnatório, né? Sua condição de vida, a cidade onde você nasceu, né? A resolução de karmas passados, tudo isso nós levamos para ser debatido e organizado no nosso planejamento reencarnatório. Então, reencarnamos, né? Nós reencarnamos. Durante a reencarnação, né? Que na grande maioria das vezes é neste planeta, no planeta Terra, né? E nós observamos que a qualquer momento, nós podemos mudar o que planejamos no planejamento reencarnatório. Essa mudança de vida, entendeu? Essa mudança daquilo que planejamos no planejamento reencarnatório, ah, esse, essa, essa mudança que planejamos, né? E a mudança que nós implantamos em nossas vidas para o nosso bem-estar chama-se livre-arbítrio. O espírito não está atado, o espírito não está subjugado ao que planejou no planejamento reencarnatório. Normalmente, você planeja uma coisa e depois descumpre. Você planeja realizar o bem e realiza o mal. Né? Ah, você planeja, por exemplo, ser rico numa, numa reencarnação, uma encarnação, quando reencarna, planeja ser rico com a finalidade, com o objetivo de ajudar o próximo.
com o objetivo de ajudar o seu semelhante, mas chega aqui na Terra com muito dinheiro, muitos prazeres materiais, né, muitos prazeres mundanos, né, muitas mulheres. Então, o ser humano acaba descumprindo aquilo que planejou e se subjuga aos devaneios materiais, se subjuga à parte material. Prefere ser materialista do que um espiritualista, ou seja, prefere aumentar o seu patrimônio, prefere evoluir materialmente, prefere criar riquezas ao invés de ajudar o seu semelhante. Mas no planejamento reencarnatório, ele pactuou com a equipe de planejadores reencarnatórios ajuda ao ser humano. A organização de uma ONG, a organização de um asilo, criação de um asilo, a criação de uma sociedade beneficente para animais, né? Que ajudar o mundo dos devas, né? Devas é o mundo dos animais, né? Assim chamado na espiritualidade, é um ato de caridade, é um ato, né, de espiritualidade. Você não faz isso. Você planeja uma coisa e acontece totalmente de modo diverso. Por causa do livre-arbítrio. O espírito não está escravizado ao que planejou antes de reencarnar. O espírito pode descumprir o que planejou antes de reencarnar. O espírito, ele tem o livre-arbítrio de fazer o que quiser. Né? O espírito pode ter planejado se casar com uma determinada pessoa e depois vir a traí-la ou simplesmente escolher outra, porque, segundo sua concepção, o relacionamento ou o amor acabou. Então, o espírito, ele pode. Né? Então, nós não ficamos atados ao que planejamos, né? No planejamento reencarnatório, que acontece, como eu já falei outrora, nas cidades espirituais, nas colônias espirituais. Quando nós desencarnamos, passamos pelo umbral, né? Ficamos atados aos nossos meios, aos nossos medos, né? Melhor dizendo, aos nossos pavores, né? Atados aos nossos vícios, na região umbralina, que geralmente fica aqui na crosta terrestre, né? A pessoa que desencarna na, na Cracolândia, por exemplo, né? A pessoa que desencarna na Cracolândia, essa pessoa continua vagando pela Cracolândia, né? Porque viveu anos e anos, né? E até décadas num mundo umbralino, num mundo pernicioso, num mundo terrível. Então, essa pessoa fica por muitos e muitos anos no umbral, da mesma forma, como eu já falei, André Luiz ficou no umbral durante muitos anos, porque foi considerada uma pessoa suicida, foi considerado um suicida. Então, quem desencarna na região umbralina da Cracolândia, por exemplo, fica lá durante anos, 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 até sair de lá, ir para uma colônia espiritual, onde será feita o início de um trabalho mental
de um trabalho psicológico, digamos assim, para que possa prepará-lo para que, através do planejamento reencarnatório, ele possa vir uma vida melhor. Então, o espírito, ele pede, não, eu quero me curar, eu não quero mais consumir substâncias entorpecentes, eu não quero mais me viciar, né? Que antes de ingressar nas colônias espirituais, o espírito ele passa por ah, por um hospital espiritual, né? Para curar daquela doença, daquele vício. E no mundo espiritual existe cura para tudo, para curar daquele vício que o levou a que o abominou durante toda a sua encarnação, e ele, nos hospitais espirituais, ele é curado daquele vício. Passa um determinado período, entre 50 e 150 anos, na colônia espiritual, né? Descansando dos problemas que ele adquiriu na encarnação, e ele depois, quando o espírito já estiver melhor, estiver apto a reencarnar, né? Quando o espírito estiver apto a reencarnar, ele vai a um planejamento reencarnatório, e nesse planejamento reencarnatório, ele planeja uma vida melhor. Ou seja, ele planeja uma vida de não vícios. Ele planeja reencarnar numa outra cidade. Reencarnando, ele, como espírito, ainda leva um pouco da carga das encarnações passadas, das encarnações pretéritas, e aí ele se dedica ao vício. Leva de novo uma vida viciada, leva de novo uma vida desregrada, ao tóxico, às substâncias entorpecentes. Ele pode não estar mais na Cracolândia, mas pode encarnar num outro lugar, pode encarnar numa comunidade e se viciar novamente. Então, o espírito, ele soube Então, o espírito, ele ao reencarnar, ele mudou de ideia. Ele voltou a se corromper, ele voltou a fumar, que ainda não se livrou do karma de encarnação ou de encarnações passadas. E isso ele faz através do livre-arbítrio. O livre-arbítrio nosso, de escolher entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Então, o espírito ele forma aquele karma de novo e continua girando, girando, girando na roda de samsara, que encarna e desencarna para tentar deletar aquele karma, encarna e desencarna para poder excluir aquele karma do perispírito dele. Da mesma forma, o tabagista, né, que desencarnou nesta vida por neoplasia, vai a um hospital espiritual, é curado da neoplasia pulmonar, do câncer oriundo do tabagismo, vai ao planejamento reencarnatório nas cidades espirituais, nas colônias espirituais, diz que quer uma outra vida e não mais vai se entregar ao tabagismo. E o que acontece? Aquele espírito, ainda por influência de vidas pretéritas, ainda por influência de vidas passadas, ele volta a se entregar ao tabagismo,
ele volta a se entregar ao consumo de fumo de forma contumaz e desencarna novamente por neoplasia pulmonar. Da mesma forma que ocorre com um alcoólatra que, se entregando a um universo de bebidas, como aconteceu com o André Luiz, é só ver o filme O Nosso Lar, que está em plataformas, em streamers, que está no YouTube. É só ver o Nosso Lar número 1. Aliás, vai sair o Nosso Lar número 2. Eu recomendo, maravilhoso. Os Mensageiros, agora em janeiro de 2024. E vocês vão ver que o André Luiz também levado a uma vida de alcoolismo, foi às colônias espirituais, se tratou e da, ainda não encarnou, André Luiz continua no mundo espiritual, fazendo trabalhos espirituais, entendeu? Ele ainda não encarnou, escrevendo livros, escreveu dezenas e dezenas, psicografadas pelo nosso maravilhoso Chico Xavier, né? Mas provavelmente ele será submetido a uma nova encarnação até para se depurar espiritualmente. Provavelmente que o espírito tem que encarnar, né? Acredito que no caso dele, ainda ele irá reencarnar mais uma vez. Mas há alcoólatras que prometem não mais beber. Eu não vou beber, não vou beber. E acabam na encarnação seguinte, utilizando-se do livre-arbítrio, eles acabam bebendo de novo, porque ainda fica o resquício do peso dele no perispírito, que é o invólucro do espírito, chama-se perispírito, onde está o histórico de todas as nossas encarnações. E ele volta a entrar na roda de samsara e volta a ser um alcoólatra naquela encarnação. Ele pode decidir ao contrário, porque, por exemplo, na nossa encarnação aqui, nós temos um conjunto, temos campanhas contra o alcoolismo, campanhas contra o tabagismo, é, no sentido dos malefícios que o tabagismo causa ao organismo do ser humano, né? Então, sabemos disso e temos como evitar. Né? Então, nós voltamos a fumar, não, eu não sou fumante, mas quem volta a fumar, volta porque ainda está impregnado nele, mesmo ele sendo curado em outras vidas, mesmo ele sendo curado em outras vidas, tratado nas colônias espirituais, nos hospitais espirituais em outras vidas, mesmo assim, como a vida tabagista é pesada, porque às vezes a pessoa encarnada fuma durante 30, 40 anos, né? Direto. E essas pessoas encarnadas, então, levam uma vida difícil, né? Através do vício de cigarro, desencarna naquilo, mesmo tratada no mundo espiritual, essa pessoa volta a se prejudicar fumando. Ela decide isso por causa de quê? Do livre-arbítrio. Porque o espírito planejou uma coisa, chegou aqui, encarnado na matéria, planejou outra. Porque a matéria nos faz enfraquecer. A matéria nos enfraquece. Por isso que estamos atados a essa matéria aqui, para evoluirmos, para rompermos a fraqueza da matéria, para destruir
a fragilidade do invólucro corpóreo e debelar os nossos vícios de uma só vez. E terminar com os nossos vícios de uma só vez. E para isso precisamos dos processos reencarnatórios e para isso precisamos das reencarnações. A mesma coisa acontece, como já falei, com a prostituta, que ela leva uma vida desregrada e, ao desencarnar, né, eu já falei aqui, já mencionei, que quando elas desencarnam, elas ficam também muito tempo no umbral, nessa região nefasta chamada de umbral, atendendo clientes nos bordéis, né, pensando que está viva, porque não tem nenhum conhecimento espiritual, que o ser humano, quando não estuda espiritismo, ou não tem nenhum conhecimento espiritual, ou nenhuma sensibilidade espiritual, quando ele desencarna, ele pensa que está vivo. Que é tão parecido a situação do encarnado com o desencarnado, que o espírito pensa que está vivo. Então, aquele espírito ele recebe, né, aqueles clientes nos bordéis, entendeu? Muitas vão à casa do cliente, às vezes mesmo sabendo que está desencarnada, né? Elas vão às casas dos clientes e praticam relações sexuais com os clientes. Então, quando elas saem dessa região nefanda, né, que é a região umbralina, elas são levadas para os hospitais espirituais, são tratadas, e no planejamento reencarnatório, elas prometem não mais voltar como prostitutas, mas acabam voltando, porque não construíram intelectualmente nem moralmente nenhum progresso. Então, que experiência! Às vezes a prostituta, ela se prostitui durante séculos, séculos. Quer dizer, ela não tem nenhuma bagagem intelectual, ela não tem nenhuma bagagem moral, o perispírito apenas armazenou a prostituição para elas. Então, o que acontece? Elas voltam a se prostituírem. Na encarnação seguinte, elas voltam a se prostituírem, mesmo no planejamento reencarnatório, elas decidirem por não mais se prostituírem. Mas o fardo é tão pesado que, através do livre arbítrio, ela volta e descumpre o planejamento reencarnatório e continua se prostituindo. Claro, esses exemplos que eu dei agora, as pessoas podem cumprir o seu planejamento reencarnatório e, através do livre-arbítrio, deixar de beber, deixar de fumar, deixar de se prostituir, deixar de se viciar e viver uma vida normal, se depurando moralmente e se depurando intelectualmente para que possa servir à humanidade, para que possa servir com paz, harmonia e equilíbrio o mundo material e o mundo espiritual. Até aí não mais precisamos de reencarnar. Mas são necessárias as encarnações por causa disso. Porque precisamos nos livrar desta imensidão de erros que nos atingem e atingem tanto o progresso intelectual e moral do ser humano de um modo geral. Até um dia, sim, nós nos tornarmos imortais. Quando nós nos tornarmos imortais, né,
aí nós não mais precisaremos encarnar, porque estamos livres de males. Seremos uma pessoa dedicada ao bem, não só ao nosso bem, mas principalmente ao bem coletivo. Quando nós pensarmos em praticar no bem à coletividade, na encarnação que a gente esteja, seja aqui neste planeta, seja em outros planetas, né? Porque podemos reencarnar em outros planetas. Afinal de contas, segundo Chico Xavier, a Terra, o planeta Terra, é um grão de areia no meio de todas as areias do universo. Ou melhor, a planeta Terra é um grão de areia no meio de todas as areias do planeta Terra. Então, você vê, meus irmãos, minhas irmãs, não estamos sozinhos. Por isso faz-se necessário as reencarnações. E creio, segundo o meu entendimento espiritual, que o livre-arbítrio é uma dádiva divina, é uma dádiva de Deus. Ou seja, nada que acontece contra você é culpa de Deus, é culpa do mundo espiritual, é sua culpa, é minha culpa, é nossa culpa. Então nós temos que nos responsabilizar pelaquilo que praticamos. Se queremos o bem e praticamos o mal, é que tivemos o livre-arbítrio de praticar o mal. Aí nós temos que reencarnar de novo, até nos depurar. Mas isso você consegue através do livre-arbítrio. Você pode fazer o bem ou o mal, você decide. Você pode fazer o certo ou errado, você decide. Você pode se livrar de toda a cruz que você carrega. Ah, minha cruz eu carrego. Você carrega a cruz porque você quis carregar essa cruz. Porque você semeou o mal. Porque você se prejudicou ou se prejudicou o seu semelhante. Entendeu? Isso acontece nos homicídios, nos feminicídios. A posse do ser que você considera que ama, ao invés de deixá-lo ir, né? É uma evolução espiritual. Não existe posse espiritual. Ninguém é de ninguém. Aliás, um ótimo filme que eu recomendo, da Zíbia Gasparetto. Ninguém é de ninguém. Já saiu dos cinemas, mas está agora nas plataformas de streaming. Ninguém é de ninguém, da Zíbia Gasparetto. Então você monta a sua vida. Né? Agora temos que nos esforçar para isso. Sem esforço, não há vitória. Existe hoje, no mundo tecnológico em que vivemos, é, existe hoje no planeta Terra em que vivemos, que ainda estamos no planeta de provas e expiações, passaremos para o mundo de regeneração. Isso é uma evolução tecnológica inacreditável. Recursos tecnológicos que eu não tinha na minha época. Hoje se tornou muito mais fácil estudar, hoje se tornou muito mais fácil progredir. Hoje o Brasil não é mais o país da década de 80, de 90, no início do ano 2000, não é mais. O mundo não é mais. Você pode estudar em qualquer planeta através de intercâmbio. Então, há uma gama ah, 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 de desenvolvimento tecnológico que faz com que você melhore a sua encarnação,
faz com que você progrida, com que eu progrida, com que todos nós podemos progredir. Existe uma estrutura tecnológica muito boa, mesmo o planeta Terra ainda não entrando no mundo de regeneração, sendo apenas planeta no mundo de provas e expiações. Você, meu irmão, minha irmã, pode melhorar a sua reencarnação. Temos aqui um conceito bem sucinto do que seja livre-arbítrio. Livre-arbítrio é o poder que cada indivíduo tem de escolher as suas ações. Que caminho quer seguir? Quer seguir o caminho do bem? Siga. Quer seguir o caminho do mal? Siga. A expressão é utilizada por diversas religiões, como o cristianismo, o espiritismo, o budismo e etc. Você vê, é tão forte a presença do livre-arbítrio. Então, escolha, meu irmão, minha irmã, o caminho do bem para você e para a coletividade. Para você e para a sociedade. Sendo bem para todos, você também estará plantando e colhendo o bem para você. Bem, meus irmãos, mais um vídeo aí. Resumo, né, bem sucinto, né? Hoje um vídeo bem sucinto do que seja livre-arbítrio, né? É importante sabermos que tudo está em nossas mãos. Nada está escrito. Nada está escrito. Inclusive, a sua esposa, seu esposo, seu namorado, a sua namorada, você pode tê-lo para sempre. Mas só depende de você. Né? Só depende de suas ações. Nada está escrito. Entendeu? Você pode ter escolhido o seu parceiro no planejamento reencarnatório. Você pode ter escolhido a sua família, mas continuar com ela, continuar com o seu parceiro, com a sua parceira, só depende dos seus atos. É, só depende de você. Mais um vídeo, meu irmão, minha irmã. Tema de hoje, do nosso canal do YouTube, Universo Esotérico, foi o livre-arbítrio espiritual. Eu peço, meu irmão, que inscrevam-se no nosso canal do YouTube, Universo Esotérico. Deem seu like, né? São as curtidas. Ativem as notificações, os sinos, né? Os sininhos. Comentem. Deem sugestão de novos vídeos, né? Novos temas para novos vídeos, seja para qualquer religião, qualquer seita religiosa, ou para assuntos que envolvam a espiritualidade, né? Isso é muito importante. Deixarei a minha chave Pix para quem quiser ah, ah, contribuir para a melhoria do nosso canal do YouTube, Universo Esotérico, e para quem não quiser, também está tudo ótimo. Faço palestras também no seu templo espírita, né, por aqui, perto do Rio de Janeiro, pois sou deficiente, tenho alguma dificuldade, né, de locomoção, mas irei, se você assim desejar, a minha presença. Né? Então, inscrevam-se no canal, deem as suas curtidas, vão ao YouTube, vejam os vídeos do YouTube, já vários, falando sobre vários temas, entendeu? Então, eu conto, meu irmão, meu irmão, minha irmã, com a, a colaboração de todos vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Namastê, muita paz e muita luz.